Boa noite. Boa noite. O expressionismo é um movimento artístico que procura a expressão do sentimento e das emoções do autor, não tanto a representação do objeto, da realidade. Ou seja, o expressionismo é representado através de cores fortes e puras, nas formas retorcidas e na composição agressiva. Desta forma, nem a perspectiva nem a luz importam muito, visto que é propositalmente alteradas. Desenvolveu-se na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um importante instrumento para a realização de denúncias sociais, principalmente e politicamente os valores humanos que menos importavam. A visão expressionista encontra suas fontes na defesa e a expressão irracional, nos impulsos e nas paixões individuais. Agora a nossa jornalista Ingrid, ela vai falar um pouco sobre a música e sobre a dança. Boa noite, Thaís. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a música e a dança expressionista. A música expressionista tem como característica a emotividade intensa, com melodias ásperas e angulosas. Nela, o compositor deposita seus sentimentos mais profundos, extremos e desesperados, dando à obra um caráter exagerado. A música expressionista procurou a criação de uma nova linguagem musical, libertando a música sem tonalidade, deixando que as notas fluíssem livremente, sem intervenção do compositor. A ausência da tonalidade pode nos causar um certo desconforto e aleatoriedade. Os principais compositores foram Arnold Schoenberg, primeiro criador do estilo, Alban Berg e Anton Weber. O trio formou a chamada Segunda Escola de Viena. A dança expressionista surgiu no contexto de inovação, em que o espírito vanguardista contribuiu para a arte, sendo reflexo de uma nova forma de entender a expressão artística. A dança impressionista buscou novas formas de expressão, baseadas na liberdade do gesto corporal. A dança tem uma forma de expressar o interior, de libertar o ser humano das suas repressões. A dança expressionista não evitou mostrar o lado mais obscuro do indivíduo, a sua fragilidade, seu sofrimento, seu desespero. Ela também foi denominada de dança abstrata, por causa da libertação do movimento. Um dos teóricos da dança foi o coreógrafo Rudolf von Lambach, que criou um sistema que visava integrar corpo e alma. A principal dançarina foi Mary Wickman. Para ela, a dança era uma expressão do interior. Seus movimentos eram livres e espontâneos, e criou coreografias realizadas sem música. Após a guerra, a dança teve uma época de grande auge, pois o público queria esquecer os desastres da guerra. Volto com vocês agora, meninas. Obrigada, Ingrid. E agora vamos com a nossa correspondente, Letícia Pietro, que está diretamente em Roma e que vai dar detalhes sobre o expressionismo na pintura e no teatro. Obrigada, meninas. Então, logo aqui, trago as informações sobre o expressionismo da pintura e o expressionismo no teatro. As pinturas expressionistas mostram o estado psicológico e as denúncias sociais de uma sociedade que se considerava doente e na carência de um mundo melhor. O principal precursor deste movimento foi o pintor holandês Vincent van Gogh, que, com seu estilo único, já manifestava, através de sua arte, os primeiros sinais do expressionismo. Ele serviu como fonte de inspiração para os pintores Francisco Marc, Paulo Klee, entre outros. Outro importante pintor expressionismo foi o norueguês Edvard Munch, autor do conhecida obra O Grito. O Grito é uma das obras mais importantes desse movimento expressionista, onde não dá para afirmar se é um homem ou uma mulher, um momento de desespero e angústia, conseguir expressar toda essa angústia por meio de pinceladas com fundo distorcido e cores irreais são algumas características do expressionismo. Logo então, outras características que podemos citar aqui do expressionismo é que o pintor recusa o aprendizado da técnica e ele usa a sua tinta conforme as exigências de sua sensibilidade. Tem preferência pelo patético, pelo trágico e pelo sombrio. O artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade.
E sua influência aqui no Brasil, o expressionismo, ele impulsionou o movimento modernista. Foi com a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que Mário de Andrade tomou conhecimento das correntes de vanguarda que aconteciam na Europa. Outro artista que produziu no Brasil e tem forte influência do expressionista foi o Lazar Segal. E falando um pouquinho sobre o expressionismo no teatro, o teatro expressionista vem opondo-se à reprodução autêntica da realidade, característica essa própria do naturalismo, de forma a renunciar à imitação do mundo exterior e concentrando-se em refletir a essência das coisas através de uma visão subjetiva e idealizada do ser humano. A expressividade é apresentada de forma mais forte possível, de modo a atingir diretamente o seu público, fazendo de cada elemento apresentado na cena, tal como o ator, a luz, a cena e a música, elementos que causam impacto, agindo como portador do rugido da alma, sendo este a cerne do expressionismo, que também se concretizou em todas as artes. As peças teatrais de Nelson Rodrigues apresentam significativas características do expressionismo. Boa noite a todos aí do Brasil, e eu fico aqui direto de Roma. Obrigada, Letícia, pelas informações. Agora vamos com a repórter Pamela Vruck, que ela vai falar um pouco mais sobre a arquitetura expressionista. É isso mesmo, meninas. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Iremos comentar um pouco sobre a arquitetura expressionista, essa arte distorcida, expressiva que mexe com a nossa mente e com a nossa emoção. Chamamos de expressionismo, de uma maneira geral, a qualquer manifestação artística em que os elementos são exagerados ou distorcidos a fim de se obter um resultado expressivo. Dizemos, por exemplo, que a arquitetura high-tech se utiliza de um expressionismo tecnicista, ou que Antônio Gaudí produziu uma arquitetura que manifesta um simbolismo expressionista. De maneira restrita, referimos-nos à tendência de alguns movimentos artísticos, como arte plástica, cinema, literatura e arquitetura, acontecida principalmente na Alemanha e Holanda entre 1905 e 1930, caracterizada por uma visão emocional e subjetiva do mundo, geralmente angustiada, revoltada ou até trágica. Manifesta-se pela distorção dos elementos, pelas cores fortes e pelo uso de formas zoomórficas. Como essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo da pintura O Grito, do pintor Edvard Munch. Para complementar mais sobre o assunto, irei compartilhar com vocês a citação de Eric Mendelsohn, de 1919, que diz o seguinte: as excitações íntimas de nosso tempo, o impulso em direção a novos pontos de partida em todos os campos de nossa vida cotidiana, compelem o artista a se apresentar em sua obra e a representar a sua própria vontade. Quando as formas se rompem, são substituídas por formas novas, que sempre existirão, mas apenas agora surgem em primeiro plano. E para dar continuidade ao assunto sobre a arquitetura expressionista, com vocês a nossa repórter Mirella. Boa noite. Na arquitetura, o expressionismo não se constitui um movimento arquitetônico, propriamente, na medida em que não se formaram grupos culturais, ou se propiciaram atividades comuns. Foram os arquitetos apenas incentivados pela contiguidade com movimentos de outras artes e pela inexistência de tipos arquitetônicos pré-estabelecido para os novos programas, o que indicava o caminho da experimentação. O expressionismo se caracteriza pela subjetividade, experimentação formal e uso do figurativismo e da simbolização, sobretudo relacionado com a natureza, com o zoomorfismo, edifício com forma de animais, e o antropomorfismo, figuras com formas humanas. Veremos agora alguns exemplos. Esses são os edifícios canônicos do expressionismo. A primeira imagem, Torre Bismarck, Dresden, 1902, Wilhelm Kress. Agora a segunda imagem, Grande Sala de Concertos, Breslau, 1913. Agora a terceira imagem, Pavilhão de Vidro, em Colônia, 1914. Agora a próxima imagem, Casa da Navegação, Amsterdã, 1912. E por fim, Schiller House, Hamburgo, 1923. Volto com vocês, meninas, no estúdio. Obrigada, Mirella.
E essa foi mais uma reportagem sobre a arte expressionista. Agradecemos a sua companhia e até o próximo programa. Boa noite. Boa noite!